Olá, bem-vindos. Espero que vocês estejam aí de novo, os meus colegas, os supervisores, PCNPs, para nós conversarmos sobre o segundo eixo do projeto Currículo Mais. Não sei se vocês se lembram que nós falamos que o Currículo Mais pretendia integrar 3 grandes eixos, que era formar, era acompanhar e era avaliar. Então, nós estamos agora para o segundo eixo, que é acompanhar. Então, acompanhar é impossível pensarmos em educar sem pensarmos no acompanhamento, em como acompanhar. Então, como vamos acompanhar essa nossa formação de integração do currículo oficial do Estado de São Paulo com as tecnologias? Então, eu gostaria de colocar na tela a primeira imagem que vocês vão ver. Na verdade, isso é uma sátira, Como que seria o professor vai olhar na cabeça do aluno aquilo que ele está, o que o professor vai achar nessa cabeça. Nós podemos dar muita risada, Porque seria uma surpresa pensarmos o que o professor poderia achar na cabeça desse aluno, Coisas incríveis, talvez coisas que o professor imaginasse, ou talvez aquilo que o professor pensa que está, mas que não está. Então, é por isso que seria fundamental o acompanhamento. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é: o que nós queremos que tenha naquela cabeça do nosso aluno? Então, eu vou trazer uma frase do Montaigne que vai falar o seguinte: mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. Então, na verdade, nós poderíamos imaginar que mais vale a pena esse nosso aluno aprender, talvez, algumas coisas, com profundidade, que lhe dê subsídios para continuar aprendendo, do que um monte de coisa, talvez, que esteja destituída de sentido. E aquilo, de novo, fazer referência ao Ausubel, quando ele vai falar de uma aprendizagem mecânica, ou seja, só no momento, sem nenhuma outra conexão com a realidade do aluno, Então, uma das outras reflexões que eu gostaria de fazer junto com vocês é que nós estamos falando da integração de currículo com tecnologia. E essa tecnologia jamais poderá ser pensada como canto da sereia. Nós não gostaríamos que ficasse como um anúncio de alguma coisa que seria uma falácia, um engodo. Não, nós queremos que essa tecnologia seja usada para emancipar, para a construção da autonomia e para a aprendizagem significativa. Não é uma coisa mirabolante, como alguns tecnocratas vão dizer, não. É alguma coisa com uma substância, com alguma coisa com uma intencionalidade, Então, para isso, quando nós vamos falar em acompanhamento, e nós estamos falando com o uso da tecnologia, é essencial que a gente se faça o diagnóstico, e agora eu gostaria de colocar uma palavra que talvez a rede não esteja muito acostumada, e o prognóstico. O que é isso? Não adianta nós irmos ao médico e ele vai dizer simplesmente que você está com uma pneumonia. Ele vai fazer o diagnóstico da pneumonia, sim, mas ele vai dizer para você qual remédio vai ter que ser. Então, quando nós estamos acompanhando com o uso da tecnologia, nós vamos ver aonde que estão as fragilidades e vamos pensar em como superar essas fragilidades. É isso que é o acompanhamento, Então, nós vamos usar aqui para vocês algumas coisas. A tecnologia como desencadeador daquilo que o homem tem de mais humano. Então, nós não estamos falando aqui da tecnologia em si como a máquina. Nós estamos falando de a máquina ajudar a essa subjetividade, a afetividade. Eu gostaria de definir a afetividade aqui. A afetividade não é aquilo que às vezes a gente pensa de passar a mão na cabeça do aluno. A afetividade aqui, como um Spinoza, é afetar o outro para uma ação. Então, a tecnologia vai ser o desencadeador de uma ação, do que a gente vai fazer com esse aluno queira aprender. Porque nós todos que estamos aqui na rede sabemos que alguns alunos nossos estão desmotivados para aprender. Mas será que eles estão desmotivados para aprender o quê? Na verdade, o que estamos oferecendo? Então, essa afetividade aqui, ela está repleta dessa afetividade do verbo afectar que o Spinoza vai usar, de afetar para uma ação, E dessa amorosidade freiriana, porque, na verdade, eu gostaria de refletir com vocês. A nossa escola, do jeito que ela está, é um lugar de expressão da nossa amorosidade ou, na verdade, na nossa escola, talvez, em alguns momentos, ela esteja muito conflituosa, Então, o que nós queremos com esta integração do currículo com as tecnologias?
que essa tecnologia ajude esse nosso aluno a criar um sentido e que desperte nele essa nossa infinita capacidade de aprender, que é um pressuposto enganoso de imaginar que o ser não consiga aprender. Talvez ele não queira aprender aquilo que esteja sendo oferecido. Agora há pouco, quando a gente estava andando aqui no estúdio, alguém disse assim, aprender a fazer bijuteria. Queria lhes dizer que eu jamais iria num curso de fazer bijuteria, porque isso não tem sentido. Mas o que é que tem sentido para o nosso aluno? Então, talvez essa tecnologia ajude a desencadear essa questão do aluno. E essa imagem, né, apesar dela ser bobinha, ela me fala muito, porque gostaria de resgatar o humano que saia do computador, né? Não só a tela, mas que a gente consiga ver nessa tela que eu estou em uma interação com o outro, que é esse semelhante a mim que está ali. Então, ele merece todo o respeito e não somente a máquina, né? Aí, eu gostaria de ler com vocês que as tecnologias não é só um desafio cognitivo, né? Mas ele é um desafio comunicacional, que trabalha as relações interpessoais e intersubjetivas. Então, o que a máquina vai nos ajudar? A máquina vai nos ajudar a estarmos mais conectados com o outro, a pensar o pensamento do outro, a ver o que o outro, registrar. Na verdade, eu gosto muito dessa frase do professor Valente, quando ele fala de pensar o pensamento do outro. Então, quando você usa um objeto, uma simulação, você consegue imaginar o que o outro está pensando. Então, esta nossa tecnologia, na verdade, ela está para além da questão da cognição. Ela está também para a questão da comunicação e diretamente com a construção do conhecimento, né? Então, nós vamos pensar como é que nós vamos acompanhar, nós que já estamos naquele primeiro eixo formar, como é que nós vamos acompanhar agora a implementação do projeto Currículo Mais, né? E aí vocês vão ver em vermelho, inclusive, é um eterno movimento, ação, reflexão e ação. Bem freiriano, vamos formar, vamos refletir sobre essa formação, vamos acompanhar e vamos ter outras ações. Isso seria o prognóstico, né? E aí eu trago para vocês, esse é um fotógrafo alemão, que eu não sei se eu vou pronunciar certo, Lauen. É preciso arejar o pensamento, tirar um pouco da poeira que está um pouquinho, talvez, em algumas dos nossos pensamentos. Isso não é na nossa mobília, não. Isso é tirar um pouco da poeira que está no nosso pensamento. Pensarmos um pouco, talvez, diferente, né? Então, para acompanhar, o que nós vamos propor? Que o professor seja um grande estrategista. Essa palavra, a gente imagina estrategista como alguma coisa de guerra, alguma coisa assim. Mas, na verdade, o professor ele vai ter que ser um grande estrategista para pensar estratégias para ajudar o aluno à construção do seu conhecimento. E a palavra animador, para nós temos uma conotação muito pejorativa. Animador, a gente imagina alguma coisa de televisão. E eu vou pegar a essência da palavra, a etimologia. Ânima, no grego, quer dizer alma. Então, quem que é animador? Animador é aquele que toca a alma. Então, o professor, inegavelmente, ele terá que ser um animador. Então, ele vai ser aquele sujeito que vai construir uma comunidade aprendente. E nós já falamos anteriormente da questão do mediador. Ele vai animar e vai mediar essa comunidade, e não sei se você me permite aqui, uma comunidade aprendente é uma comunidade autônoma, porque ela mesma vai gerenciar, sem cair naquilo que nós já falamos, que espero que vocês tenham visto, a questão da anomia, sem essa anomia, e sim com a explicitação total desta autonomia na interdependência com o outro, né? O professor também vai ter que ser um parceiro. O que vai ser um parceiro de estudo? E aqui a tecnologia é muito legal, porque o professor não precisa saber tudo da tecnologia. Ele precisa simplesmente permitir que o aluno faça uso dessa tecnologia. É um parceiro. E nós já usamos essa frase em algum outro vídeo na questão de ser o copiloto, aquele que vai junto, que está junto nesta caminhada, né? E a outra palavra que eu acho fundamental é potencializador daquilo que já existe. Então, o aluno, ele vem com aquele potencial dele, como se fosse uma energia potencial mesmo. E o professor vai transformar essa energia potencial em uma energia dinâmica, daquela que sai de movimento, que o aluno saia daquele ostracismo, daquela desmotivação, para uma situação de que ele queira aprender.
E imagino eu que, nesse contexto, a tecnologia pode ajudar muito a tirar o aluno dessa inércia, né? Aí trago essa reflexão. Você não pode mudar o passado, nós não podemos dizer tudo o que aconteceu, e acho que nem importa em nós que estamos há muito tempo na rede paulista, na rede pública, mas a gente pode mudar o amanhã com os seus passos de hoje. Então, é um convite assim, nós todos temos histórias, né, tanto na rede, e às vezes a gente cai naquela questão das lamúrias, né, que às vezes o professor tem uma tendência às lamúrias. Vamos esquecer essas lamúrias, a gente não vai mudar o passado, mas a gente pode mudar talvez amanhã com os nossos passos. Aí trago essa imagem também que é do Lowen, né, que a gente poderia mostrar uma luz, né, que mesmo nas sombras, né, que é às vezes o nosso desânimo, que a gente pode acender uma junto, né? E aí o acompanhamento da aprendizagem por uso das tecnologias. Por que é importante? Que nós temos o registro, a possibilidade de pensar o pensamento do outro, a repetição dos processos, que eu acho que é um uso impressionante. O professor não precisa falar várias vezes a mesma coisa, a própria tecnologia faz isso, né? A questão das possibilidades da comunicação e, como eu já lhe disse, a simulação. Vocês sabem que um laboratório de física, de química, né, ele poderia, sem o perigo do presencial, essa tecnologia poderia mostrar, fazendo simulações, por exemplo, até de ecologia, de genética, de um software que nós tínhamos antigamente na rede de um laboratório de química, que os alunos explodiam, faziam bombas, enfim, a verdade é quase tudo que o aluno traz dentro de si, ele poderia fazer isso, né? E aí eu trago de novo uma fotografia que é muito bacana, que é do Bodinê, que não sei se vocês estão vendo, eu gosto da palavra lampejo, né? Que está tudo escondido e não sei se vocês estão vendo ali debaixo, se descortina uma pequena fresta de abertura, né? E eu acho que isso traria simplesmente, a questão do que seria o currículo mais. Um lampejo, né? Gosto muito dessa palavra do currículo mais como um lampejo. É uma possibilidade, é uma fresta da gente conseguir aquilo que nós queremos, que seria a aprendizagem dos alunos, né? E aí eu vou trazer para vocês o pensamento do Sartre: o homem difere dos outros entes por problematizar a si mesmo. Então, as tecnologias vão nos obrigar a nos problematizarmos. O que é que eu penso, o que eu imagino da educação, o que eu faço, né? E a partir do que eu penso de mim mesmo, eu vou falar para os outros. Aqui é uma imagem do Magritte, que vocês podem ler de duas maneiras: ou a pessoa que se vê e não se enxerga, ou algo mais profundo, daquela que não vê o externo, mas vê aquilo que está interiormente. E para nós formarmos e acompanharmos o outro, a gente primeiro precisa fazer esse movimento, de tentarmos nos ver no espelho. Ou ver só o externo, ou a gente tentar ver aquilo que é invisível aos olhos, né? Que, na verdade, como diz o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível, né? Então, para a gente acabar, e finalizando, nós estamos falando de inovação. E é engraçado que, para essa inovação, eu vou buscar velhas possibilidades de acompanhamento. E eu vou trazer para vocês o Foucault, que é uma coisa que está muito próxima de mim nesse momento, a parresia do Foucault, que é a prática de falar a verdade sobre si mesmo. Eu acho que a nossa rede vai ganhar muito a hora que acompanhar, ou quando ela começar a pensar sobre, cada um pensar sobre si mesmo. Porque nós temos, assim, talvez, muito mais fácil a gente falar das limitações do outro, ou do nosso sistema, ou das políticas públicas. E o Foucault vai dizer da parresia que era uma prática entre os gregos, a coragem da verdade de si próprio. O que estamos fazendo, cada um de nós, para que esta rede ande, né? E isso é um exercício. Falar a verdade sobre si mesmo requer muita coragem, né? E para falar de acompanhamento, eu vou trazer Céline, que ele é um autor, ele é chamado Céline Maldito. E um dos livros que eu acabei de ler agora, que é Morte a Crédito, vale a pena, inclusive. Ele, que é um pessimista, ele vai dizer o seguinte, que o desafio da humanidade é encontrar a harmonia, que é a única liberdade. E ele vai dizer assim: habitue-se à harmonia e a harmonia descerá até você. E aí vocês vão falar: nossa, o que a Aglaé está falando de harmonia, se ela está falando de currículo mais e tecnologia?
porque eu me sinto muito à vontade de dizer que eu imagino que a hora que a escola estiver mais contextualizada com o seu tempo, ou seja, que ela estiver usando melhor essa tecnologia desse tempo, talvez as nossas escolas fiquem mais harmoniosas. Então eu me sinto extremamente confortável de puxar o Celine, de dizer em harmonia e dizendo de currículo mais. Me sinto perfeitamente à vontade, porque talvez os nossos alunos não deixem a nossa escola mais harmoniosa se nós atendermos os anseios dos nossos alunos, né? E aí vocês vão falar assim, nossa, como é que nós vamos acompanhar? Qual é a receita que vai ser para acompanhar? E eu vou lhes dizer, não há. Ao andar se faz o caminho. Nós vamos ter que acompanhar para aprender a acompanhar. Enquanto nós não acompanharmos os nossos professores, os nossos alunos, nós não vamos saber o que é acompanhar, né? E aí, para a gente encerrar esse nosso terceiro eixo, né? Vamos caminhando com o currículo mais, né? E vamos juntos nessa aí. Com essa mensagem, então, de que mesmo com as condições que nós sabemos da rede, eu não teria coragem de falar para vocês que as condições são as melhores, porque sabemos que não são. Então, nessas condições, a esperança, né? A esperança bem freiriana de ser possível, dentro dessas condições não tão favoráveis, é possível o florescer, é possível a potência aparecer. Então, que a gente consiga ter além de juntos, né? De que a gente consiga ter essa esperança freiriana de conseguirmos fazer algo de diferente, algo novo nas nossas escolas. Porque, como eu vivo falando e repito aqui, o nosso aluno merece o nosso melhor. Ele precisa desse nosso melhor. E nós não podemos ficar simplesmente nos atermos à questão de dizer das dificuldades. Temos dificuldades, sim, mas é possível, dentro das dificuldades, criarmos alguma coisa que tenha sentido e que ajude os nossos alunos a aprender. Para que, me lembro nesse momento de uma frase do Adorno. O Adorno vai dizer que numa sociedade que não tem uma escola pública de qualidade, tende à barbárie. Acho que nós não podemos, no momento, acho que nada mais contextualizado do que puxarmos a dor. E gostaria de convidá-los a toparem conosco esse desafio de acompanhar a implementação e a implantação do currículo oficial do Estado de São Paulo com o uso das tecnologias. Vamos nessa?